Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, isso ajudou a difundir o evangelho. Pois o missionário ele podia pregar uma só língua e ser entendido por todos, né? Então, se ele falasse o grego, ele podia andar o mundo inteiro pregando o evangelho que todos saberiam o que ele estava falando. Então, Alexandre não deixou sucessor direto, e depois de muitas guerras entre seus generais, o império foi assim dividido. Nós tivemos ali o Egito, que coube a Ptolomeu, a Síria a Seleuco, a Macedônia a Cassandro e a Trácia a Lisímaco. A história dos judeus esteve associada sobretudo aos Ptolomeus e aos Seleucidas. Havia constantes lutas entre essas duas nações, e a Palestina sofria graves consequências, pois era considerada parte da Síria, certo? Então, como ele não teve filhos, Alexandre, o seu império foi rachado por 4, porque ele tinha 4 grandes generais, certo? Mas desses 4 grandes generais, para nós, só interessa Ptolomeu e Seleuco, porque foram os que tiveram governo sobre a Palestina, tá certo? Os demais não tiveram. Então, a Palestina ficou nas mãos, ora de Ptolomeu, dos Ptolomeus, porque foram vários, era um título que tinha, né? Então teve Ptolomeu 1, 2, 3, 4, 5, Seleucidas também tiveram, os Seleucidas tiveram vários Antíocos, né? Antíoco 1, 2, 3, 4, enfim. Então, eram os povos, eram esses dois povos, né? Digamos assim, esses dois reinados, Ptolomeus e Seleucidas, que governaram a Palestina. Eles brigavam entre si pela Palestina. Então havia guerra entre eles. Houve muitas guerras entre esses dois reinados pela Palestina. Tá certo? Outrora estava na mão de Ptolomeu, dos Ptolomeus, outrora estava na mão dos Seleucidas, dos Antíocos. Certo? Então houve os reis Ptolomeus e Seleucidas que governaram a Palestina, e destes nos interessa apenas os reinados de Antíoco III, né, e Antíoco IV. Em relação aos Seleucidas, os títulos que eram dados aos reis, aos imperadores Seleucidas, era Antíoco 1, 2, 3, 4, enfim. Mas para nós só interessa o 3 e o 4, que foram aqueles que, digamos assim, fizeram história em Israel, ou bom ou ruim, mas fizeram história, certo? Também conhecido como Epífanes, esse Antíoco IV, ele era conhecido como Epífanes, nós vamos estudar sobre ele ainda mais para frente. Então essa parte da história nos ajuda a entender com precisão o próximo período, que é o período dos Macabeus, que foi justamente o período dos Macabeus que antecede a Roma, né? Que antecede ao governo romano, que é quando Mateus narra, o Império de Roma já estava no governo mundial, tá certo? Então nós precisamos compreender isso. Vamos falar aqui sobre os Ptolomeus, na próxima aula estaremos falando sobre os Ptolomeus, e estaremos falando sobre a dinastia Seleucida, mais especificamente Antíoco III e Antíoco IV. Então nós retornamos na próxima